Durante chamadas, agora nós iremos ter a participação do grupo do Quinteto Harmonia. Nós te adoramos, ó Cristo, e bendizemos teu nome. Nós te adoramos, ó Cristo, e bendizemos teu nome. E bendizemos teu nome, pois foi na amarga cruz que tu mundo redimiste. Nós te adoramos, ó Cristo, e bendizemos teu nome. Nós te adoramos, ó Cristo. Iremos todos ler o nosso recitativo bíblico que se encontra no nosso boletim da igreja. Todos têm o boletim? Leiamos todos então. A glória de Deus e a sua sustentação. Leiamos. O céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala, nem palavras, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha, e as suas palavras até os confins do mundo. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Tu, Senhor, és a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo do meu quinhão.
Agora iremos todos cantar o hino 6 do cantor cristão. Peço a Denilde para que esteja nos regendo nesse momento. Queridos irmãos, temos o prazer de ter conosco o pastor João Augusto de Lima, da Igreja Batista do Cangaíba, e também obreiro da nossa convenção estadual. É o pai da Elisete. Ele está acompanhado também de alguns ilustres visitantes. Eu gostaria que ele apresentasse os seus companheiros que estão aí nos visitando. Deputado estadual da primeira Igreja Batista em Campos Jordão, Arlindo Branco, Campos Jordão, Igreja Batista. Leve a nossa saudação lá aos irmãos. acompanhados da sua filha, e o doutor Ralif, que já é conhecido pelos membros da igreja aqui, e nós estamos aí nesta luta de trabalho aí para elegermos o nosso representante batista para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pois não, sejam bem-vindos e Deus possa abençoar nessa tarefa de representar bem seu salzinho, né? E a luz que tanto precisamos em todos os setores da nossa sociedade. Então depois, se alguém quiser conversar, os irmãos vão ficar até o final? Então depois, se alguém quiser conversar, conhecer de perto alguém que está nessa campanha, fiquem à vontade depois para se aproximar e conversar com eles. Nesse momento, eu quero pedir ao nosso irmão Marcelo que faça uma oração. Nós damos, Pai, graças somos conhecidos na tua casa para poder dedicar a ti. Que possa ser suplicado também por esse santuário, que possa ser assim que as nossas mentes, os nossos corações, Senhor, estejam somente voltados para ti.
e possamos, Senhor, estar com os nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra. Seja aqueles que não puderam vir, Tu sabes o motivo, Pai, mas de igual modo, Senhor, Tu possa estar abençoando a cada um deles. Senhor, seja com as músicas que vão ser cantadas e entoadas nesse santuário, que ela possa chegar ao Teu trono de graça. Que possa também ser, Senhor, como mensageiro dessa noite. Que ele possa ser, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, como foi na sexta, no sábado. Que Tu possas usá-lo, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. E aquele, Senhor, que não tem Jesus Cristo no seu coração, possam entender o Teu plano de salvação. E nesta noite, Senhor, possam se render aos Teus pés e ter um encontro verdadeiro contigo, Pai. Do demais, Senhor, que seja conosco, nos abençoa, Senhor, nos guarda. Estamos aqui, Senhor, para dedicar um culto de louvor ao Deus único e ao único Deus vivo, Pai. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu lá na cruz para nos salvar. É por ele que nós te pedimos. Amém. Antes de darmos continuar nosso culto, eu gostaria de saber se há algum visitante na nossa igreja nessa noite. Que, por favor, que se colocasse de pé. Bem, eu quero, em nome da Igreja Batista em Porto Centenário, dar parabéns a vocês por estarem conosco nessa noite. Agora, para presenteá-los, novamente o grupo Harmonia. Nosso grupo, Quinteto Harmonia, é constituído dentro de nossa família. E nós tivemos em outras épocas o quarteto masculino, também nós éramos compostos de 4 irmãos, eu e Mauro, Cícero e José, e nós tivemos este quarteto por mais de 20 anos, aproximadamente 25 anos. Nós cantávamos com o quarteto masculino. E depois, o quarteto já não existindo, nós iniciamos o trabalho com este grupo, umas irmãs conosco, e estamos funcionando há algum tempo já. O Mauro é tenor, membro daqui da Igreja Batista de Quarto Centenário. A Maria é da Igreja Batista Bereana, contralto. A Denair, contralto, da Igreja Batista Nova Aliança. E a Neuza, aqui é soprano, Igreja Batista Nova Aliança. E eu, Valmino, daqui da Igreja Batista de Centenário. Veio uma hora. Esperamos que vocês tirem um bom proveito espiritual das músicas que nós estamos apresentando nesta noite para o louvor do nosso Deus. Esteja orando também pelo nosso Quinteto Harmonia. Senhor Jesus, ó, vem me conceder a plenitude do Consolador. Dos altos céus me outorga teu poder. O livro Espírito renovador. Senhor, fazer em minha habitação, em templo teu transforma-me.
Envia aqui, Senhor, pra dar-nos tua luz. Sacrifício de amor, tu foste lá na cruz. Ó Senhor, vem controlar todo o meu viver. Põe o amor de Cristo em meu ser. Quero amar, Senhor, quero amar, Senhor. Põe o amor de Cristo em meu ser. Através de ti, Jesus, contemplo grande Deus. Temos visto teu amor que o fez descer dos céus. Quero ver-te junto a mim, vem minha alma encher. Põe o amor de Cristo em meu ser. Quero amar, Senhor, quero amar, Senhor. Põe o amor de Cristo em meu ser. Quero amar, Senhor, quero amar, Senhor. Põe o amor de Cristo em meu ser. Põe o amor de Cristo em meu ser. Quero convidar o pastor Paulo que venha se sentar aqui conosco. Nesse momento a igreja toda irá louvar ao Senhor com a equipe de louvor. O motivo que nos traz aqui é o louvor e adoração, dominicalmente, todos os domingos. E que prazer podermos nos unir num culto público em adoração ao Senhor. O primeiro inédito que nós vamos cantar vai falar dessa nossa alegria. E é uma oração para que o Senhor esteja aperfeiçoando o nosso louvor. Ele tem poder para isso. Que Ele possa receber nesse instante o nosso louvor e aperfeiçoá-lo lá em cima. Que as nossas vidas no altar dele confirem a nossa adoração. Então nós vamos cantar. A igreja só vai se colocar em pé quando a música pedir. Nos levantamos para o seu louvor, Jesus, Rei e Salvador. Tá bem? Então preste atenção em mim, certo? Só vamos nos levantar quando a música pedir dessa vez.
sobre nós. Ele há de encontrar corações que o queiram, né? Nós estamos numa noite de aceitação, uma noite aceitável. É isso que nós vamos cantar. O Espírito do Senhor está sobre nós. Este é o ano da aceitação. Esse é o dia para aceitar, não? Eu acho que até merece bis. Vamos de novo? Mas amanhã, na segunda, terça, quarta, quinta, Ele há de nos acompanhar, porque o Espírito dele resplandece em nós. O teu Espírito resplandece em nós. Responde.
bolos depois. Até no próximo domingo, quando de novo estaremos juntos para mais um louvor aí. Amém? A igreja pode assentar-se. Bem, amados, agora nós iremos passar para o momento dos dízimos e ofertas. Quero pedir ao nosso irmão Eduardo que faça uma oração agradecendo pelo dízimo nesse momento. Senhor Deus, venho nesse momento, Pai, te agradecer por essas ofertas que têm depositado aqui, ó Pai. Possamos, ó Pai, usá-las na tua obra com sabedoria, ó Deus. Peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Iremos nesse momento todos nós louvarmos a Deus novamente, cantando o hino 160 do cantor cristão.
Iremos ter mais uma participação do Quinteto Harmonia. Que belo rio me faz pensar em Jesus. Que belo rio, ó Senhor, ó celeste lar, me conduz. Se vem, irmão, comigo, vamos para o lar de amor, a terra prometida por Cristo Salvador. Será que tu não queres encontrar Jesus, o Rei de amor e paz? Que belo rio me faz pensar em Jesus. Que belo rio, ó Senhor, ó celeste lar, me conduz. Pátria minha, morada de encantos, santuada no reino de Deus, junto ao trono de Deus preparada, ó cidade de glória e de luz, Jerusalém. Não há pranto, nem dor, nem vexames na morada da nova e eterna Jerusalém. Pátria minha, morada de encantos, pátria santa e gloriosa, cidade de luz. Glória, glória, ouviremos o lindo país
espera Jesus. Conservemos em nossa lembranças as riquezas de um lindo país. Pátria minha, morada de cantos, pátria santa e gloriosa, cidade de luz, ó cidade de glória de Deus, ó morada dos santos fiéis, Santa Jerusalém. E agora chegamos a uma parte especial do nosso culto, onde teremos a mensagem trazida pelo seu servo, uma pessoa que eu nem sei se ele dispensa qualquer tipo de apresentação. Uma pessoa que é muito conhecida na nossa igreja, já foi pastor aqui na nossa igreja, membro da nossa igreja, e que é uma pessoa muito amada e que é um privilégio muito gostoso, muito grande, de tê-lo mais uma vez aqui, o nosso pastor Paulo, que mais uma vez estará conosco e sempre que é solicitado, está sempre pronto para nos ajudar. Bem, irmãos, aqui estamos mais uma vez e com muita satisfação que estamos participando desse empreendimento dos jovens aqui do quarto centenário, desta série de conferências promovida pela juventude. Nós tivemos na sexta-feira, ontem, e hoje estamos encerrando esta série de conferências. Quero agradecer aos jovens, à igreja, o pastor que ofereceu o convite, concordou com os jovens para que eu fosse convidado e estar aqui com os irmãos. Eu já disse nesta semana, aqueles que aqui estiveram, que eu tenho 5 igrejas no meu coração. Eu guardo uma grande recordação de 5 igrejas neste momento. Primeiro, da Igreja Batista em Praça do Carmo, onde me batizei e fui membro por 8 anos. Depois da Igreja Batista do Guarabu, na Ilha do Governador, onde fui membro por 11 ou 12 anos. Ali conheci a minha esposa e ali também me formei para o ministério, fui consagrado ao ministério naquela igreja para o pastorado na segunda Igreja Batista em Fragoso. Então foi a terceira igreja e ali permaneci por 18 anos. Depois transferido para São Paulo, esta igreja foi a igreja que me acolheu. E aqui passamos em torno de 2 anos, e não tanto pelo tempo, mas pela qualidade do relacionamento que nós tivemos aqui, pelas oportunidades e a forma como os irmãos nos receberam. Os irmãos, evidentemente, estão no meu coração para sempre. E agora, finalmente, a Igreja Batista Nova Aliança. No mês que vem, vai fazer 1 ano que eu estou ali naquela igreja. O tempo corre assim. Então eu tenho muita gratidão a esta igreja, ao pastor Haroldo, nosso amigo particular, que também nos recebeu também aqui nesta igreja, pelas oportunidades que os irmãos têm nos dado constantemente. Isto tem aumentado cada vez mais o nosso amor e a nossa fraternidade em Cristo Jesus. Eu, quando chegar na eternidade, chegar no céu de Deus, e alguém me falar, por exemplo, a respeito do irmão Silvio, eu conheço, é lá da Igreja Batista do Quarto Centenário. Inclusive me apresentou num culto lá, promovido pela juventude. Quando me falarem sobre o irmão Brandão, que conheço, o diácono,
e foi da liderança e vice-presidente da igreja, onde fui membro durante quase 2 anos. Eu conheço a igreja, conheço os irmãos, o povo de Deus. Os irmãos estão no meu coração. No próximo sábado vamos estar juntos mais uma vez, agora com a União Masculina. Vamos estar fazendo um retiro. Eu vou estar lá também participando com os irmãos durante todo o dia e levando também uma palestra. Eu me alegro, meus irmãos, nesta noite porque eu não estou sozinho. Além de estar acompanhado hoje com membros da nossa igreja, a irmã Denaí e a irmã Neuza, que fazem parte do conjunto, e estão aqui também conosco nesta noite, e são pessoas de muita responsabilidade como a nossa igreja. Sabe, uma igreja pequena, as pessoas trabalham muito, e a liderança trabalha mais ainda. Então essas irmãs são diaconisas, e além disso, tem tantas outras funções, de coral, na música, na regência, escola dominical, sabe, comissões, e vai por aí afora. Gente que trabalha muito. E eu tenho muita alegria de ter essas irmãs como membros de nossa igreja, ali em Nova Aliança. Eu também estou com a minha família, né? A Rita e a Glaucia estiveram aqui hoje de manhã, mas se tivermos aqui visitantes que não conhecem a minha família, vão conhecer agora. Vou pedir que fique de pé. Eu não sei qual das duas que é mais bonita, né? Eu fico em dúvida, eu fico olhando, perco o tempo olhando. Realmente são bonitas demais, por dentro e por fora, né? Louvo a Deus pela família que Ele me tem concedido. E meus irmãos, eu soube também que a juventude, agora no mês da juventude, aqui nesta igreja, assumiu muitas responsabilidades. Assumiu assim a liderança da igreja, funções de diretoria, escola bíblica dominical, tantas funções na igreja, e a coisa vai funcionando bem. Essas são as notícias que eu tenho tido. O único senão que tem das informações recebidas foi a queixa do irmão Júnior. O irmão Júnior disse: pastor, elegeram o Marcelo para ser o zelador neste período. Ele não apareceu nenhuma vez sequer para trabalhar. E os irmãos sabem, eu conheço o Marcelo há mais de 30 anos. Nós viemos juntos do Rio de Janeiro, pertencemos à mesma igreja, ele trabalha na mesma companhia que eu trabalho. Então o irmão Júnior veio a pessoa certa: vou me queixar com o pastor Paulo. Eu disse para o irmão Júnior, eu não estou nem um pouco surpreso com essa informação. Não me causou nenhum espanto. Mas graças a Deus que tem sido uma boa experiência para os jovens desta igreja. Meus irmãos, nós vamos estar promovendo lá na nossa igreja, se Deus permitir, nos dias 26 e 27 de outubro, mais um retiro. E provavelmente no mesmo lugar, na Palavra da Vida. E eu sei que os irmãos estão aí com os jovens procurando lugar. Quem sabe vamos estar juntos lá. Aqui fica registrado então o nosso convite. Vamos conversar, vamos quem sabe fazer junto esse trabalho, um sábado, um domingo, até a tarde. E temos ali boas oportunidades. É um lugar realmente maravilhoso. Quem foi ficou encantado. E quando nós voltamos, as pessoas já estavam no domingo seguinte cobrando para voltarmos novamente àquele lugar. Um lugar preparado realmente, muito especial para fazermos retiro. De maneira que, quem sabe, no mês que vem, vamos ter a oportunidade de estar juntos mais uma vez. Marcelo me disse que eu deveria pregar 2 mensagens para a igreja e uma evangelística. E ele funcionando nesses dias como o Espírito Santo de orelha, me falando, eu disse: está bem, então é assim, eu vou fazer. Então nós trouxemos um tema que estamos desenvolvendo como igreja, também para os jovens. E falamos ontem e antes de ontem sobre tentação. E hoje nós queremos falar a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Quem é este Senhor? Aqui estamos a cada domingo. Viemos à igreja para adorá-lo, para cultuá-lo. Aqui estamos para glorificarmos o Senhor, para aprendermos da sua palavra. Quem é este Jesus? E de que forma ele tem impactado a nossa vida? Qual é o nosso comprometimento com ele? O que é que nós sabemos efetivamente a respeito de Jesus? Vamos então meditar nesta oportunidade, nesta noite, sobre quem é Jesus. Vamos ler, meus irmãos, a palavra de Deus em Atos, no capítulo 9.
Atos, no capítulo 9. Os irmãos, depois da reforma, tiraram o relógio da parede, de maneira que eu estou muito à vontade hoje. Marcelo me tinha me dito que o culto pode terminar depois das 22 horas, na hora que terminar, não é? Mas de qualquer forma eu vou tirar o meu relógio e colocar aqui do lado. Os irmãos sabem que quando o pregador tira o relógio e coloca assim do lado, sabe o que isso significa? Alguns que tiveram ontem sabem, né? Sabe o que significa? Não significa nada, só que ele colocou o relógio aqui do lado. Mas ele vai ser aqui o meu guia. E eu penso que eu tenho uma hora para concluir o sermão. E nós temos uma capacidade também limitada de atenção. Então vamos estar, meus irmãos, acompanhando a mensagem com muita atenção, porque vamos falar do nosso Senhor. E diz esse texto bíblico, então, em Atos 9, de 1 a 5, a respeito da conversão de Saulo. Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Este texto, meus prezados irmãos e amigos, começa com uma história de um jovem que perseguia a igreja de Jesus Cristo, a igreja cristã dos seus dias. Ele era um perseguidor, ele era uma pessoa avessa ao evangelho, às coisas de Jesus Cristo. Ele era contra Jesus Cristo, ele era contra a igreja de Jesus Cristo, ele perseguia a igreja. O seu nome era Saulo. Ele era judeu, porém ele tinha também cidadania romana. Ele era um dos comandantes do exército de Roma. Ele era uma pessoa muito influente e poderosa nos seus dias. E ele estava a caminho de Jerusalém para Damasco, perseguindo a igreja, procurando e querendo alcançar os cristãos para colocar em prisões. Então, nessa trajetória, uma luz muito forte, uma intervenção divina aconteceu naquele momento. Uma luz muito forte brilhou diante dele, e o impacto foi tão grande que ele caiu do cavalo, ele caiu por terra, e ele perdeu a visão. Ele ficou ali caído por terra. O impacto foi tremendo na vida de Saulo. Imediatamente Saulo percebeu que alguma coisa extraordinária tinha acontecido, alguma coisa diferente tinha acontecido. Ele nunca tinha tido uma experiência como aquela. Ele, um soldado acostumado na luta, preparado, um homem valente, um homem com determinação, de repente ele é tirado por terra. Ele não suportou o brilho daquela luz e caiu por terra. Algo sobrenatural tinha acontecido naquele momento. Então ele fez a seguinte pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Pela primeira vez, ele estava reconhecendo que Jesus era Senhor. Pela primeira vez ele estava reconhecendo que algo sobrenatural e poderoso tinha acontecido e lhe alcançado naquele momento. Quem é Jesus? Será que todos nós o conhecemos? Quem é Jesus? Lá no Corcovado, no Rio de Janeiro, está a estátua do Cristo Redentor. Foram necessários 7 anos para que ela fosse concluída, e muitos fiéis pagaram com sacrifício para a construção daquela estátua. Ela foi inaugurada em 1931, quando Marconi, lá de Gênova, apertou o botão e a estátua foi eliminada, e ali estava a imagem do Cristo Redentor, colocada no alto do Corcovado.
um cartão postal do Rio de Janeiro, um local conhecido pelo Brasil e por tantas pessoas ao redor do mundo. No Brasil, como na maioria dos países do mundo, praticamente todos nós já ouvimos falar no nome de Jesus, já ouvimos falar da pessoa de Jesus. No Brasil, sobretudo, como tem sido divulgado a pessoa de Jesus e de muitas formas a mensagem de Jesus, algumas vezes com muita fidelidade e outras vezes com pouca fidelidade. Mas de alguma forma, a maioria de nós com certeza já ouvimos falar a respeito de Jesus. Mas são poucos os que verdadeiramente o conhecem como Senhor. E isso é diferente de conhecer somente que Ele é Jesus. É diferente de saber somente o seu nome. Conhecer a Jesus como Senhor, saber que Ele é Deus, saber que Ele é Senhor, saber que Ele tem poder, autoridade, que Ele é Criador, que Ele governa a história do mundo, que Ele nos fez, que Ele é Deus, e sabemos que Ele é Senhor, e o termos nesta posição de Senhor, são poucos que verdadeiramente o conhecem desta forma. Uma pessoa pode ver a estátua do Cristo Redentor todos os dias, e esta estátua tem se multiplicado por todos os lugares. Quase que em qualquer cidade que você vai pelo Brasil afora, você encontra a imagem do Cristo Redentor. Pois bem, as pessoas podem ver a sua imagem ali todos os dias. Uma pessoa pode ter uma cruz pendurada ao pescoço e portá-la dioturnamente. Uma pessoa pode ir à igreja frequentemente, a cada domingo, e ainda assim não conhecer a Jesus como Senhor. O homem tem feito tremendo progresso na tecnologia e na ciência, mas ainda estamos cheios de pecado, de inveja, de corrupção, de luxúria e de violência, e nós estamos cheios de pecado porque verdadeiramente não temos conhecido a Jesus como Senhor. Porque no dia que um povo, uma nação conhecer a Jesus como Senhor, isto vai mudar a sua vida, vai mudar as suas atitudes, as suas convicções, os seus relacionamentos, vai mudar algo na vida da pessoa. Quando alguém conhece a Jesus verdadeiramente como Senhor. O homem, ele é um fracasso no campo moral e espiritual. E nós precisamos conhecer a Jesus como Senhor, porque Ele é a única esperança para este mundo. Jesus é a única esperança para este mundo. Quando Jesus veio pela primeira vez, Ele foi rejeitado pelos homens. E ainda hoje, Ele tem sido rejeitado pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas efetivamente ainda não tem Jesus como o seu Senhor, como o Senhor da sua vida. Alguém que realmente influencia as suas decisões, as suas convicções, as suas ações, o que faz, o seu dia a dia. A maioria das pessoas ainda nos dias de hoje não tem a Jesus como Senhor. Mas Deus disse que Ele destruirá todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder do mal. Jesus Cristo, Ele fará isto. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Cedo ou tarde, a humanidade haverá de reconhecer isto. Todos haverão de reconhecer isto e todos haverão de se curvar diante do Senhor e saber que Ele é Senhor. Jesus Cristo, Ele não é um mito, Ele não é um vulto da história. Jesus Cristo, Ele é real. Jesus Cristo, Ele é Senhor, e nós precisamos reconhecê-lo o quanto antes como Senhor. Temos a publicação da Bíblia, a Palavra de Deus, em quantidade e na maioria das línguas faladas do mundo. Temos tido cada vez mais liberdade e oportunidade para pregarmos o Evangelho. Existem filmes que falam a respeito de Jesus e uma quantidade infinita de livros falando a respeito de Jesus. Mas a maioria das pessoas ainda assim não conhecem verdadeiramente a Jesus Cristo. Quem é este que fez mais para transformar a história da humanidade do que qualquer outra pessoa? Quem é este Jesus? Quem é este que ainda no século 21 exige que
eu o siga e que eu entregue a minha vida a Ele. Quem é este Jesus que no século 21 ainda está interessado na minha situação, está interessado no meu problema espiritual, está interessado na minha alma e está interessado em me livrar das consequências do pecado? Quem é este Jesus? Ele viveu apenas 33 anos. A sua viagem mais longa girou em torno de 150 quilômetros. Alguns dizem que ele era louco, outros o consideraram um revolucionário. Ele foi chamado de filho de demônio. Ele foi censurado porque comiam com as pessoas maus, com os malfeitores. Mas outros disseram: ele é o Filho do Deus vivo. Ao ouvirem a sua voz, ao ouvirem a sua mensagem, ao verem os milagres que ele realizava, o poder que ele exercia, as pessoas ficaram estarrecidas. Então vinham de toda parte, inclusive de fora de Judá, para conhecerem. Os gentios vinham de longe, queriam conhecer a Jesus Cristo. E muitos disseram: ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do Deus vivo. Sim, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem de fato. Ele nasceu de mulher. Ele se identificou com a raça humana. E ele veio com esta missão especial e talvez o maior milagre da história, a vinda de Jesus Cristo. Ele tinha sido anunciado pelos profetas de Deus no Velho Testamento, e quase todas as coisas que envolviam e que envolveram o ministério de Jesus Cristo estava profetizado no Velho Testamento. A vinda dele estava planejada e estava no centro da vontade de Deus. Ele nasceu e veio e nasceu com uma natureza humana. Ele sentia como qualquer um de nós. Ele era uma pessoa como qualquer um de nós, do ponto de vista de natureza humana. Mais de 80 vezes na Bíblia ele é chamado do Filho do Homem. Ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu alegrias, ele também teve tristezas, ele foi mal compreendido, ele chorou, ele se angustiou, ele enfrentou toda sorte de tentações na sua vida. Ele era uma pessoa, um homem, a natureza humana como a nossa natureza. Ele teve compaixão dos homens, ele socorreu os necessitados, os enfermos, os aflitos. Ele se envolveu com as pessoas, ele conheceu os problemas que nós enfrentamos, as dores que nós passamos, ele sentiu as lágrimas que nós derramamos, ele enfrentou as lutas que nós enfrentamos. Ele foi o maior homem que existiu na história. Mas ele não era apenas homem, ele era o Filho de Deus. Ele era o Deus homem, ele não era apenas homem. Marcos, o evangelista, iniciando o seu evangelho, ele declara que ele é o Filho de Deus. Primeiro versículo de Marcos, é assim que ele inicia o seu evangelho, dizendo e declarando de imediato: ele é o Filho de Deus. Ele existia antes do tempo existir. A Bíblia diz que ele é desde uma eternidade a outra eternidade. Ele nunca teve um princípio, ele nunca teve um fim. Ele era o Deus homem, ele não era apenas homem, ele era Deus homem. Quando ele nasceu, uma estrela apareceu no céu. Tudo que envolvia Jesus Cristo era especial e diferente. Ele nasceu de uma virgem. Quantas vezes você já ouviu falar uma história como esta? Somente a de Jesus. Nenhuma criança nasce de uma virgem. Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Jesus Cristo era o milagre de Deus, a encarnação de Deus. Jesus Cristo, ele nunca precisou se desculpar pelo seu pecado. Ele nunca precisou pedir desculpas pelo seu pecado, porque ele nunca pecou. Ele era diferente. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no jardim do Éden. E ali o pecado entrou no mundo, a desobediência entrou no mundo. Aquilo nos afastou de Deus. E o pecado, nos diz a Bíblia, contaminou a todas as pessoas, a todos os seres humanos. Todos nós pecamos e nós já nascemos com essa tendência para o pecado. Basta observarmos crianças pequenas.
Às vezes com 2, 3 anos de idade já manifestam a vontade de desobedecer, a tendência para desobedecer. Nas mínimas coisas nós temos a tendência para o mal, para o pecado, para o erro. Jesus Cristo não. O pecado afetou a toda a humanidade. Um só não foi afetado, e o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós temos tantas informações na Bíblia a respeito de Jesus Cristo, mas não temos uma informação sequer, uma frase sequer, de que Jesus tenha pedido perdão pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado. Ele tinha grande autoridade. Disseram que nunca alguém falou como ele. As pessoas ficavam realmente impressionadas com a mensagem e a forma como ele falava, a autoridade e o poder que ele tinha. Ele tinha autoridade no que dizia, ele tinha autoridade na sua mensagem, ele tinha autoridade sobre a natureza, realizava milagres tremendos, justamente para comprovar de que ele era Deus. Quando Jesus Cristo, por exemplo, ele acalmou uma tempestade, quando as pessoas pensavam que o barco ia sossobrar e que ia naufragar, que eles iam perder a vida e tudo mais que estava ali, Jesus Cristo se levanta e ele dá uma ordem à tempestade. Ele era o Senhor da natureza, ele é o Senhor da criação, ele tinha toda a autoridade, e Jesus então, ele ordena e a tempestade se acalma. Ele tinha autoridade sobre as enfermidades. Jesus Cristo curava mesmo. Ele fazia o cego enxergar, o coxo andava. Jesus tinha poder sobre toda sorte de enfermidade. Ele curava os leprosos. Ele tinha este poder sobre a enfermidade. Não o pseudo poder anunciado hoje por muito e por muitas igrejas e por muitos pregadores. Sabe, Jesus, ele não cuidava de doenças sintomáticas, ele cuidava de doenças crônicas, doenças reais, ele curava mesmo, ele transformava. Hoje há muitos milagreiros pregando a cura divina. Eu não entendo por que esses pregadores não entram, por exemplo, no hospital das clínicas por uma porta e saem pela outra e deixam o hospital vazio. Há tantas pessoas querendo ser curadas da sua enfermidade, mas há muita exploração da fé do povo, há muita exploração hoje do evangelho, há muitos evangelhos sendo pregados nos dias de hoje, que não é o evangelho de Cristo, há muito sendo mostrado para o mundo nos dias de hoje, que não coincide com a genuína mensagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo não. Ele tinha autoridade e as pessoas ficavam atônitas diante do poder de Jesus Cristo. Autoridade sobre enfermidade, autoridade sobre demônios, e em todas as coisas que ele tocava, ele distribuía poder. Jesus Cristo, ele não morreu uma morte comum. Ele não morreu por escolha própria. Ele morreu para cumprir o plano de Deus. O seu objetivo não era só ensinar, o seu objetivo não era só curar, o seu objetivo não era somente estabelecer a igreja da era da graça, a era de Jesus Cristo, a sua era. O seu objetivo era morrer pela humanidade. Ele veio para este sacrifício, ele veio para morrer, ele veio com este propósito. E se há alguém neste mundo que morreu com propósito, foi Jesus Cristo. Ele veio com esta missão, esta era a principal missão de Jesus Cristo. E ele veio e ele cumpriu este propósito. Quando ele morreu, lá na sofrida cruz, Deus tomou os nossos pecados e colocou sobre ele. Este era o plano de Deus. Todos os meus pecados, todos os seus pecados, o pecado da humanidade estava sobre Jesus no momento em que ele morria naquela cruz. Onde é que você vá, existe uma cruz. Encontramos a cruz em todos os lugares. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a primeira coisa que fizeram foi erguer uma cruz no solo brasileiro. Quase todas as igrejas têm uma cruz. Por quê? Porque nós nos deparamos aqui e ali com a cruz.
porque alguma coisa sobrenatural aconteceu ali. Alguma coisa sobrenatural, alguma coisa que veio de Deus, divina, aconteceu ali na cruz e mudou a história da cruz. A cruz passou a ter um novo significado a partir da vinda e da morte de Jesus Cristo naquela cruz. Naquela cruz ele morreu por você. Naquela cruz ele morreu por mim. Naquela cruz colocaram os pregos nas suas mãos. Naquela cruz ele estava ali coroado com coroa de espinho. Naquela cruz ele foi transpassado. Naquela cruz ele foi erguido entre o céu e a terra, e ali ele sofreu, agonizou, e ali ele morreu, e ele estava fazendo aquilo, ele estava morrendo, porque ele ama a cada um de nós, porque ele ama a humanidade, porque ele veio para isso, porque ele ama você. Nós vivemos num mundo onde há muitas pessoas carentes de amor, há muitas pessoas necessitadas de afeto e amor nesta vida. Nós precisamos nos lembrar de que Deus nos ama. Ele se interessa por cada um de nós. E Jesus Cristo foi àquela cruz e morreu por causa de cada um de nós. Todas as vezes que você olhar para uma cruz, lembre-se de que Deus lhe ama. Todas as vezes que você olhar para uma cruz, lembre-se de que Jesus veio por sua causa. Ele veio porque Ele ama, porque Deus se interessa por você. Mas Jesus Cristo, ele não ficou naquela cruz. Ele foi sepultado, mas ele também não ficou na sepultura. Jesus Cristo não ficou naquela cruz, ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou ao terceiro dia, como havia anunciado. Hoje, portanto, pregamos um Cristo vivo. Eu, quando falo de Jesus, eu falo do Jesus que veio a este mundo, que cumpriu a sua missão, que ele foi àquela cruz, ele morreu para nos salvar, ele morreu por amor. Mas eu prego e falo de um Cristo vivo, de um Deus eterno, de um Senhor da eternidade, de um Senhor glorificado. Ele está vivo para agir na sua vida. Ele está vivo para agir na sua família. Ele pode agir no seu ambiente de trabalho. Ele pode agir em qualquer área da sua vida, desde que você permita que Ele seja o Senhor da sua vida. E Ele só vai ser o Senhor da sua vida, de jovem, de adolescente, de criança, de moço, de moça, de adulto, de pai, de mãe, de homem, de mulher. Ele só vai ser o Senhor da sua vida se você permitir. Ele não vai impor o seu senhorio a você, mas você precisa reconhecer que Ele é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Ele não é uma pessoa qualquer, Ele é o Senhor. E você precisa dizer então para Jesus: vem para a minha vida, vem ser o meu Senhor, vem reinar na minha vida, vem influenciar a minha vida, as minhas decisões, vem me mudar, vem me modificar, vem fazer com que eu abandone os meus pecados. Eu não quero viver em pecado, não quero viver em culpa, eu não quero pagar o preço do pecado, eu quero mudar a minha vida, eu quero viver de acordo com os teus ensinamentos, quero viver de acordo com o Evangelho, eu quero ser regido pela tua palavra, eu quero saber o que tu queres, porque tu és Senhor, e se Ele é Senhor, eu como servo, como súdito, eu tenho que obedecê-lo. O problema é que muitos de nós queremos Jesus apenas como Deus, para fazer milagre, para curar, para salvar, mas não como Senhor, não para obedecê-lo, não para segui-lo, não para nos reconhecermos pequenos diante dele, e para saber e querer fazer e cumprir a sua vontade. Jesus Cristo, em primeiro lugar, na vida de cada um de nós, precisa ser Senhor. E isso pode implicar em renúncia, em arrependimento, em mudança de vida, mas numa relação de verdade com Deus. Nos colocarmos verdadeiramente diante dele: Jesus, tu és Senhor, e eu quero Jesus como Senhor da minha vida. E então depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas, mas primeiro Jesus como Senhor. Ele pode dar propósito e significado à sua vida. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode dar a você um lugar no céu, e somente Ele pode dar. Pastor Haroldo, acho que tem quase 30 anos de ministério. Não é isso, pastor? 28 anos. Homem experimentado, preparado, professor de seminário. E eu acredito que o pastor Haroldo tem um amor muito grande por esta comunidade. Mas ele não pode dar a salvação a quem quer que seja.
a uma pessoa. Ele não pode dar salvação a um parente, a um familiar seu. O que o pastor Odo pode fazer é o que eu posso fazer, é o que qualquer pregador que esteja nas mãos de Deus pode fazer, é anunciar a Jesus Cristo, é dizer quem é Jesus, e dizer o que Ele pode fazer. E Jesus Cristo pode fazer isto, Ele pode dar a você um lugar no céu, e somente Ele pode fazer isto. Quando eu descobri isto, eu era muito jovenzinho, muito pequeno. E eu me apeguei a isto e passei a conhecer cada vez mais a palavra de Deus, o que Deus queria da minha vida, e eu não posso me afastar dele. Eu às vezes fico com o coração dolorido, quase que não podemos compreender por que pessoas que conhecem o Evangelho, em determinado momento se afastam, perdem a comunhão, e então perdem o privilégio das bênçãos de Deus na sua vida. Nós não podemos nos afastar desse Senhor, nós não podemos perder esta relação com este Senhor. Ele é Jesus, Ele é o Senhor, e Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele nos oferece as bênçãos do céu, Ele nos oferece a bênção da salvação e o céu, e só Ele pode fazer isto. Não posso andar longe dele. Eu preciso de Jesus todos os dias. Você está disposto a confessar a Jesus como Senhor? Você está disposto a fazer isto? Quem sabe você ainda não tomou uma decisão como esta. Nunca disse isto. Jesus é uma pessoa distante, é um personagem distante da sua vida, não é uma pessoa do seu dia a dia, não é o Senhor da sua vida, Ele não é o seu Salvador ainda. Você não assumiu este compromisso com Ele, não colocou realmente a sua fé e a sua confiança inteira nele. Você quer fazer isto hoje à noite? Reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e aceitá-lo pela fé. Mas há outra coisa que nós devemos nos lembrar a respeito de Jesus. O seu poder se manifesta na vida de homens e mulheres que o aceitam como Senhor. Conheço a história de um rapaz porto-riquenho. Este rapaz tinha tudo para ter uma vida sofrida e desgraçada. O seu pai, ele comandava grupos de criminosos em Porto Rico, e ele era responsável por diversos pontos de prostituição, e o seu filho vivia neste ambiente. Ele não ia à escola, ele era um analfabeto, uma pessoa sem esperança e vivendo envolvido no mundo do crime, do vício, das drogas. Mas um dia, aquele pai, aflito e desesperado, em decorrência da própria vida que vivia, ele resolveu dar cabo da sua vida. E então pegou o revólver, ele se preparava para atirar contra a sua cabeça. Alguém entrou e conversou com ele, e aquele homem lhe convenceu a não fazer aquilo. E naquele mesmo dia deu uma Bíblia para ele, disse: leia esta Bíblia, leia esta palavra, isto vai mudar a sua vida. Sabe o que aconteceu? Aquele homem aceitou Cristo como Senhor da sua vida, e aquele jovem também aceitou Cristo como Senhor da sua vida. Algo tremendo mudou a vida daqueles homens. Era o poder de Jesus, porque Ele é Senhor, e Ele tem este poder para mudar a vida das pessoas. Então aquele moço cedo disse: eu quero conhecer mais e mais a respeito de Jesus. Ele então disse que ia para o seminário para estudar. Ele queria se preparar e conhecer num seminário mais a respeito de Jesus. Ele foi procurar o seminário, e lá lhe disseram: olha, você precisa começar de baixo. Você primeiro fazer o primeiro grau, depois o segundo grau, tem que se preparar. Você não pode começar direto numa faculdade teológica. Então ele começou a estudar aos 16 anos de idade. E antes que aquele jovem completasse os seus 30 anos de idade, ele tinha concluído o seu curso de doutorado numa das maiores universidades dos Estados Unidos. E aquele homem, ele é o reitor, ele é o chanceler da Universidade de Porto Rico. Aquele jovem perdido, aquele jovem que não conhecia a Jesus Cristo, não conhecia o seu poder. E então o poder de Jesus faz isto. Ele alcança a vida das pessoas, na sarjeta ou não, no palácio ou nas ruas, e ele muda a vida das pessoas. Lá nas ruas de Petrópolis, um jovenzinho, garoto, perambulava pelas ruas sem estudo,
se metendo em todo tipo de vício, perdido na vida. E um dia alguém o pegou e o levou, e ele entrou na primeira igreja batista de Petrópolis. E então ali ele ouviu o evangelho, e Jesus entrou na vida dele. Mas Jesus não entra apenas assim, não é uma fantasia, não é um mito, era o poder de Deus entrando na vida daquele menino. E logo aquela igreja e o pastor Haroldo Renfrow abraçaram aquela criança. Nós vamos cuidar de você. E ele então foi para a escola, ele foi aprender a ler, ele foi estudar. Mais tarde Deus chamou aquele menino para se preparar para o ministério. Ele se preparou, e então depois ele foi para os Estados Unidos, e lá ele fez cursos de extensão, e passou ali 2 ou 3 anos da sua vida. Ele retornou, e Deus começou a usar aquela vida. E este homem, ele passou a ser um homem de Deus, ele constituiu família, e então Deus passou a usar a sua vida. Ele se tornou professor, ele se formou em filosofia, ele se formou em direito, ele se formou em psicologia, ele foi reitor de seminário, ocupou vários cargos na nossa denominação, e hoje ele pastoreia uma igreja de quase 3.000 membros. Um menino perdido, aonde Jesus alcançou e entrou na sua vida. Isto é o que Jesus pode fazer, porque Ele tem poder e nos concede do seu poder e da sua graça. Eu não tenho dúvida de que milhares de pessoas poderiam vir a esse microfone para dizer de que forma Jesus lhe tocou a vida, lhe mudou de alguma forma. Milhares de pessoas por causa do seu poder. O seu poder, ele foi capaz de mudar a vida de Saulo. Saulo caiu daquele cavalo, caiu por terra. Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E então ele se levantou dali para ser uma nova criatura. Ele agora queria saber quem era Jesus e que poder era este que transformou a sua vida, ao ponto de que as pessoas, quando viam Paulo envolvido na igreja com os crentes e falando do evangelho, as pessoas tinham medo e disseram: mas este era Saulo o perseguidor. Quem é ele? Tinha crentes que tinham medo de falar com ele, porque ele era terrível. Mas agora ele era manso como o cordeiro. Agora ele era uma ovelha. Ele agora pertencia a Jesus Cristo. E Deus usou a vida daquele homem para se tornar o maior de todos os apóstolos do evangelho, das igrejas, da obra missionária. Deus usou aquela vida, e ele soube o quanto custou. Ele pagou o preço para servir a Jesus Cristo, porque ele assumiu que Jesus Cristo era Senhor. Ele pode transformar o seu interior, ele pode mudar os seus valores, ele pode salvar a sua alma da condenação do inferno, ele pode lhe conceder vida eterna. Você quer aceitá-lo como seu Salvador? Jesus Cristo, o Senhor. Para encerrar, eu gostaria de citar o texto bíblico, aquilo que Jesus disse, que está lá registrado em Apocalipse 3:20. Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei. Jesus hoje bate a porta do seu coração, da sua vida, da sua alma. Ele bate, ele quer entrar. Ele quer não somente ser um personagem da história, ele não é um mito da história, mas ele quer ser o Jesus, ele quer ser o Senhor da sua vida. Eis que bato, eu estou à porta, eu quero entrar. Você está disposto a abrir a porta da sua vida hoje para Jesus? Você está disposto a fazer de Jesus o Senhor da sua vida, o seu Senhor? Eu estou pedindo para que você faça isto hoje mesmo. Eu estou pedindo para que você abra a sua vida, abra o seu coração, abra a sua mente para receber Jesus como o Senhor da sua vida. Porque você precisa abrir a porta. Ele não vai entrar à força, ele não vai abrir a porta da sua vida por conta própria. Ele precisa que você o aceite, que o receba, que você o queira. Você precisa dizer isto, você precisa se levantar para isto, você precisa manifestar a sua vontade para isto. Você precisa fazer como Paulo fez. Ele reconheceu que Jesus era Senhor, e ele se levantou para nunca mais ser a mesma pessoa. Tudo mudou na vida dele a partir daquele momento. Uma nova criatura em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo agora era o Senhor da sua vida. Você quer receber a Jesus como o Senhor da sua vida agora mesmo?
Eu não sei exatamente quantas pessoas aqui são crentes, quantos precisam tomar esta decisão. Quem sabe se há alguém afastado e precisa se reconciliar com a igreja. Mas eu estou convidando, se há alguém nessas condições, para receber a Jesus como o Senhor da sua vida. Isto vale mais do que qualquer coisa, isto importa mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos colocar o valor certo na pessoa de Jesus e saber que Ele é melhor, Ele é mais precioso do que qualquer outra coisa nesta vida. É o de que mais precisamos, é de Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Você quer fazer isto hoje? Você quer recebê-lo como seu Salvador? Vamos cantar o hino 266. E depois de cantarmos 2 estrofes deste hino, eu quero lhe convidar para você fazer esta decisão hoje. Receber Jesus como Senhor da sua vida. Pense nisso, é a decisão que você pode tomar. E é para isso que eu estou lhe convidando. O hino 266 do cantor cristão. Primeira e segunda estrofe. Fiquemos de pé, vamos cantar de pé neste momento. Eu gostaria de convidar a você para fazer esta decisão. E gostaríamos de nos alegrar com você. E gostaríamos de orar por você. Gostaríamos de saber que você está recebendo Jesus agora como Senhor da sua vida, o seu Salvador pessoal. Você quer que Ele seja o Senhor da sua vida. Você quer tomar essa decisão agora, quer receber Jesus na sua vida. Se você deseja, me dê esse sinal, levante uma de suas mãos, onde você estiver. Qualquer pessoa, pode ser você sozinho, não importa. Jesus lhe conhece e agora nós estamos diante do Senhor. Você precisa de Jesus, precisa recebê-lo como Senhor da sua vida. Quer fazê-lo agora? Erga a sua mão, me dê este sinal e nós vamos orar por você em seguida. Alguma pessoa aqui à minha direita que quer tomar esta decisão? Eu estou lhe encorajando a tomar a decisão. Não é fácil tomarmos decisão, sobretudo assim num ambiente público, diante de tantas pessoas, mas motivado pela mensagem, pelo ambiente de culto, pelo hino que estamos cantando, eu estou lhe convidando para que receba Jesus como Senhor. Você quer fazer isto? Pode levantar a sua mão. Qualquer pessoa, jovem, adulto, homem ou mulher, qualquer pessoa. Aqui à minha direita, alguma pessoa que quer tomar esta decisão. Quem sabe alguém afastado, excluído, quer a sua reconciliação. Levante o seu braço também. Quer fazer esta decisão agora? O hino que nós cantamos diz: tal qual estou e sem esperar. Ah, quantas vezes nós queremos esperar. Amanhã,
vamos esperar um pouco mais. A vida ainda tem tantos anos pela frente. Nós sempre achamos que vamos viver mais 70, 100 anos de vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje de manhã eu falava para alguns jovens da minha igreja, de um jovem que conheci no Rio de Janeiro, da minha igreja, e eu falava com ele atravessando problemas difíceis, quase se desligando da igreja. Eu conversava com aquele jovem e ele tão rebelde ao Evangelho, tão arredio à palavra de Deus. Quem sabe ele estivesse pensando que ainda tem muitas oportunidades de viver mais 100 anos. 3 meses depois, eu estava sepultando aquele jovem de 20 anos. 3 meses depois, ele não podia imaginar que a vida seria tão curta para ele. E às vezes nós achamos que podemos esperar. Nós vamos cantar a terceira estrofe deste hino, e depois eu vou convidar uma vez só mais. Eu sei o quanto é difícil tomar a decisão, mas eu gostaria que você pensasse seriamente na oportunidade que você tem hoje. Vamos cantar então a terceira estrofe. Eu quero convidar uma vez mais, pela última vez nesta noite. Você quer receber Jesus como o Senhor da sua vida? Deseja fazer isto? Quer confiar em Deus a sua vida e receber Jesus como o Senhor da sua vida? Se quiser, levante o seu braço, me dê o sinal, para que possamos saber e nos alegrar com você. Alguma pessoa aqui à minha direita, à minha esquerda? Nós estamos já caminhando para o final. Então vamos cantar a última estrofe deste hino. Amém. Podeis assentar. Quero agradecer neste momento, em nome da juventude do Quarto Centenário, ao pastor Paulo, que nos deu a honra de estar presente conosco nessas 3 últimas noites, nos trazendo 3 palavras assim maravilhosas para nossos corações. Quero convidar agora o Quinteto Harmonia para mais uma apresentação. Na verdade, nós tínhamos o introito, 2 apresentações e uma no encerramento. E agora nos chamou uma vez a mais. É uma apresentação que está sendo a mais. Nos pegou de surpresa. Nós trouxemos para a apresentação 5 músicas e nós estamos improvisando. Mas o pastor Paulo estava falando de Jesus agonizando na cruz, né? A cruz, que é o maior símbolo de nossa vida cristã, da nossa fé.
que atinge a todos, na horizontal, na vertical, que querem chegar a Ele. Jesus terminou a sua luta na cruz. O hino nos diz: findou-se a luta de Jesus, na primeira estrofe. O Salvador venceu na cruz onde Ele agonizou. A segunda: vencido a morte e seu horror, subiu à glória o Redentor. E a última estrofe nos diz: com majestade e sem igual, firmou-se o reino divinal. Cantai o hino triunfal, aleluia. Nós vamos improvisar então este número. Depois faremos no final. Findou-se a luta de Jesus, o Salvador venceu na cruz, e neste mundo cai a luz. Aleluia! Vencido a morte, seu horror, subiu a glória ao Redentor. Cantai humildes ao Senhor. Aleluia! Com majestade sem igual, findou o reino divinal. Cantai o hino triunfal. Aleluia! Peço a todos que abram a Bíblia em Mateus 6, do versículo 9 ao versículo 13. Eu estarei lendo, peço que os senhores estejam acompanhando. Peço à igreja que se coloque de pé para a leitura da palavra de Deus. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Quero convidar agora o grupo Harmonia para estar entoando sua última música. A igreja pode se sentar. Nós queremos chamar para esta última apresentação, a apresentação final nossa, os irmãos José Freire, irmão Silas, irmã Kétia, irmã Sandra. E este grupo nós estamos ensaiando Nós iniciamos há um mês e pouco atrás, final de julho, início de agosto, nossos preparativos para o Natal.
estamos trabalhando já, fazendo algumas músicas de Natal, e esses irmãos completam este grupo, esse irmão daqui, dessa igreja, para estas atividades de Natal que nós já começamos há um mês e pouco atrás. E nós vamos cantar o trecho do Pai Nosso que foi citado, que foi lido nesse instante, encerrando nossas apresentações. Muito obrigado à União da Mocidade, ao grupo, à igreja, por essa oportunidade. E não nos deixes cair em tentação.